Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graças a Deus estamos aqui mais um dia hoje para aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Hoje, dia 30 de março de 2022, quarta-feira, nós ainda estamos estudando o tema maior, que é instrumentos nas mãos do Redentor, mas hoje nós vamos tratar de um subtema, um tema dentro desse tema maior, que é acerca de como lidar com o ateísmo. Bom, e é nosso mais sincero desejo que, aprendendo a defender a fé cristã, todos nós sejamos hábeis instrumentos nas mãos do nosso Redentor. Para nos ajudar, meus irmãos e irmãs, no estudo de hoje, eu colhi algumas ideias de um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu vou repetir, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Quem escreveu esse livro foi Norman Geisler e Frank Turek, da editora Vida. Então nós temos algumas ideias interessantes que eles trabalham acerca disso. Não é a única obra que tem sobre o ateísmo, pela perspectiva cristã, mas ele traz algumas ideias interessantes que vão acrescentar para nós. Então a ideia é que hoje nós possamos entender um pouco acerca de como lidar com o ateísmo, tá? Antes de qualquer coisa, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o ateísmo. Então nós temos uma declaração interessante em Salmo de número 14, verso 1, que diz assim: diz o insensato em seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação. Bom, o texto que foi lido agora traz a afirmação, não há Deus. Isso é um discurso sustentado pelo eu poético aí do Salmo 14, verso 1, essa frase inicial, diz o insensato no seu coração, não há Deus. O insensato, a ideia aqui é de tolo, mas como essa afirmação está contida no coração, sugere que alguém, talvez até um israelita, que até conhece o pacto, que vive até no pacto, mas dentro de si não concorda com o pacto. Pode até ser alguém assim, porque veja só que o insensato diz no seu coração, ele não diz publicamente que não há Deus. O Salmo 14, ele não diz que é uma pessoa que é combativa, que diz assim, eu não acredito, e vai discutir com os demais. Não, porque nessa época não existia esse tipo de comportamento como é hoje, tão combativo em relação a isso. Mas eu chamo a atenção para isso, porque a Bíblia apresenta esta expressão, não há Deus. Quem é que diz isso? Segundo a Bíblia, o insensato, o tolo. Bom, eu quero utilizar isso como uma introdução, porque sendo assim, esse tipo de ateísmo expresso no Salmo 14, esse ateísmo disfarçado, é chamado por alguns de ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? Ateísmo prático é quando eu digo, eu acredito em Deus, mas você acaba agindo, ou eu acabo agindo, como alguém que não acredita em Deus. Por exemplo, acontece alguma coisa, um infortúnio, alguma coisa que se me apresente, e aí eu fico desesperado. Olha, essa é uma ação de alguém que não tem Deus, porque uma pessoa que conhece as Escrituras, embora sim ela possa ser assaltada por fortes emoções, ninguém é salvo disso, mas ela logo voltará para o seu eixo, porque ela acredita que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Então o desespero não será o seu pão, nem a ansiedade a sua água. Ela manterá-se centrada nas Escrituras, sabendo que o Senhor dirige todas as coisas. Mas aquela pessoa que não tem o Senhor como Deus, ela ficará desesperada, culpará um, culpará o outro, culpará a si mesmo, procurará culpados e não os faltará, porque esta pessoa não crê em Deus. A partir do momento que você acredita na providência, as pessoas, elas todas são instrumentos nas mãos de Deus também. Bom, na obra citada de Geisler, Não Tenho Fé para Ser Ateu, ele traz algumas categorias de definições que nós precisamos
abordar para entender esse assunto melhor. Então, trouxe aqui pelo menos 4 definições, 4 categorias que estão ligadas a este assunto do ateísmo. Primeiro, vamos falar do teísta. Quem é o teísta? Teísta é a pessoa que acredita num Deus pessoal, criador do universo, mas que não é parte do universo. Isso seria mais ou menos equivalente ao pintor e à pintura. Deus é o pintor e a criação é a pintura. Ficou claro essa definição do conceito? Então, teísta são aqueles que acreditam em um Deus pessoal, que é criador de todas as coisas, mas que não se confunde com a sua criatura. Eles são distintos. Exemplo disso, de religiões teístas, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Um outro termo, panteísta. Panteísta é alguém que acredita em um Deus impessoal, que literalmente é o universo. Assim, em vez de fazer a pintura, os panteístas acreditam que Deus é a pintura. O fato é que os panteístas acreditam que Deus é tudo que existe. Deus é a grama, Deus é o céu, Deus é a árvore, Deus é este livro, Deus é você e assim por diante. Enfim, o panteísta é bem fiel à ideia do termo, né? Pan de tudo ser Deus, panteísta. O panteísta, ele não acredita num Deus pessoal, ou seja, não há uma mente de um único ser, de uma entidade que controle o universo. O panteísta, o universo é o próprio Deus. E não só isso, a criação também passa a ser Deus também. Então a pintura, usando a analogia aí da pintura, a pintura é o próprio Deus. Nós vemos isso, por exemplo, até em desenhos animados. De vez em quando eu assisto desenho com meus filhos, e lá a gente assiste, por exemplo, um desenho, acho que do Kung Fu Panda. Certa vez eu vi esta fala, né? O universo mandou você. Esta é uma fala panteísta, ou seja, a ideia e a crença de que o universo que dirige as coisas, né? Não somente isso, houve um filme de estrondoso sucesso que foi o Avatar, que também trouxe essa ideia da natureza ser Deus, né? As pessoas se ligam à natureza, tudo é um ciclo, volta, né? As coisas nascem, morrem, voltam, é tudo assim, tudo natural, a natureza ela é divina, né? E estas são expressões panteístas, ou seja, tudo é Deus. Geralmente os hinduístas são assim, e alguns ramos do budismo. E aí tem o próprio ateu. O ateu é alguém que não acredita em nenhum tipo de Deus. Seguindo nossa analogia, os ateus acreditam que aquilo que se parece com a pintura, uma pintura, sempre existiu e ninguém pintou. Então o ateu, ele vê a pintura e fala: isso aqui existe, mas ninguém pintou. Então hoje em dia, quem seriam isso? Seriam os humanistas, né? Pessoas que acreditam apenas no homem como força motora de toda a sociedade, né? Geralmente está muito ligado também a alguns ramos da filosofia, né? Por exemplo, uma filosofia mais materialista, como o próprio marxismo, que vai beber desta vertente. Aí tem uma frase que ela é bastante emblemática, atribuída a Karl Marx, que seria: a religião é o ópio do povo, né? Ou seja, uma expressão bastante agressiva em relação à religião, muito hostil, porque é uma visão materialística, ateística, sem Deus. E depois nós temos o agnóstico. O agnóstico, ele não sabe com certeza se existe Deus, é o agnóstico. Gnosis é conhecimento, eu não sei. Então você pergunta: existe Deus? Ele fala: eu não sei. Então não ter fé
ele não sabe com certeza se existe Deus. Então essas quatro categorias são as mais comuns. Então a pessoa ou ela é teísta, ou ela é panteísta, ou é um ateu, ou é um agnóstico, segundo essas categorias do Geisler aqui. E essas categorias não são úteis para compreender. Nós precisamos tomar isso aqui como algo rígido. Olha, só existem essas quatro. Não, é um começo, um momento para a gente poder refletir um pouco mais. É a proposta dele muito próxima à filosofia. Geisler é muito próximo ao debate filosófico, então ele trouxe essas categorias para nos ajudar, embora essas categorias também estão muito no senso comum. A gente já ouviu falar sobre isso. Por isso, não existe apenas o ateu. A pessoa pode ser agnóstica, dizer que não sabe, pode ser um panteísta, pode ser um teísta. Agora, olhando para as Escrituras, nós vemos que não ter fé em Deus no Antigo Testamento era algo descrito como muito grave. Palavras como ímpios, gentios, eram utilizadas para descrever aqueles que adoravam outros deuses ou simplesmente que não pertenciam à comunidade pactual de Israel, a igreja no Antigo Testamento. Então, para o israelita, o que importava era a sua fé em Yahvé. Os outros, eram tudo gentios, ímpios. O que é um ímpio? Alguém que não é pio. O que é o pio? Pio é uma fala muito antiga, é o crente. Pio é crente. Olha, você é uma pessoa muito pia. Não é pia de banheiro. Pia de piedade, vem de piedade, de pio. Então, quando a Bíblia fala de ímpio, é uma pessoa que não é pia, não tem, ela é ímpia, ela é contrária à fé. Então, os israelitas eles tinham essa visão, na verdade, o Antigo Testamento tem essa visão bastante pejorativa em relação àqueles que não têm fé em Deus. No Novo Testamento também, a incredulidade ela é muito combatida. A fé que não é aplicada em Yahvé, ela é criticada. Por exemplo, os israelitas estão lá em Mateus 6,24, não andeis ansiosos, com a vez de comer, com a vez de beber, não é a vida mais do que comida, bebida, essas coisas. Ou seja, o que o texto está dizendo é que nós não devemos fazer da preocupação o nosso ídolo. Quem faz isso? No final ele termina dizendo em Mateus 6, quem procede assim são os gentios, que não têm Deus. Ou seja, quem não tem Deus é gentio. O que eu quero dizer é que o Novo Testamento não vê com bons olhos, lógico, a questão de não ter fé em Deus. É por isso que o nosso trabalho como cristãos é levar a fé do Senhor para os outros povos. Portanto, à guisa de introdução, esse primeiro setor, esse primeiro tópico, ele tratou acerca de alguns ramos de posições em relação à fé. Vimos o teísmo, o panteísmo, o ateu e o agnóstico. Guardemos por enquanto. Agora vamos para um segundo setor, um segundo tópico do nosso estudo, que pode ser intitulado da seguinte forma, com uma pergunta: existe verdade absoluta? Vamos lá. Chamamos aqui um texto em Isaías, versículo 20, para encarnar aqui esta pergunta. Ai do que ao mal chamam bem mal, e que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe amargo por doce e o doce por amargo. Vou repetir: ai do que ao mal chamam bem e ao bem mal. Existe sim aqui nesse texto algumas verdades absolutas, nós vamos ver, mas vamos dividir esse tópico em dois subtópicos aqui. Algumas pessoas creem que a verdade é relativa, ou seja, cada um possui a sua, cada um tem a sua própria verdade, temos que respeitar todas. Algumas pessoas dizem isso. Para combater essa forma de pensamento, é preciso que tenhamos um conceito bem firmado sobre o que é verdade. O que é verdade? Esta é uma resposta, é uma pergunta difícil.
Você vai precisar mobilizar alguma categoria para responder. Então alguém pode utilizar a verdade segundo a religião e dar a resposta, a verdade segundo a filosofia e dar a resposta. Então, para responder uma pergunta desta magnitude geral, precisa ser mobilizado algo. Bom, mas nós podemos também encarar essa palavra, que é verdade, de uma forma muito natural, como no dia a dia, e de uma forma simples. Verdade é dizer aquilo que é. Por exemplo, eu estou diante de um banco. Isto aqui é um banco. Eu disse a verdade. Isto aqui é o que é, um banco. Eu não estou batendo isso aqui dizendo que isso aqui é um pato. Isso aqui não é um pato. Eu estaria delirando, né? Eu estaria mentindo, delirando ou tendo alucinações. Isso aqui é um banco. Então, isto é verdade? Claro que é. Eu estou dizendo a verdade segundo aquilo que eu percebo, como me chega a percepção. Isso aqui é um banco. Então, isto é verdade. Ela pode ser definida como uma declaração de algo que nos chega à nossa percepção, como eu disse, e nisso a verdade é absoluta. Isso aqui é um banco. No Brasil e nos Estados Unidos vai ter um outro nome em inglês, mas vai ser banco. Quando estiver na China, ainda é um banco, vamos chamar pela língua mandarim, mas é um banco. Lá no Japão, mesma coisa. Nos países africanos, nunca deixará de ser um banco, um objeto para se sentar. Poderá ser nomenclaturalizado com outro nome de acordo com o idioma, mas sempre será um banco. Então isto é absoluto. Ele não vai variar. Isso aqui não vai se transformar numa torneira quando for para a Europa. Isso aqui permanecerá como um objeto feito para sentar-se. Isto é uma verdade absoluta, é alguma coisa que não muda. Então, existem verdades absolutas? Claro que sim, esta é uma delas. Mas só? Não, existem verdades abstratas também. O que é abstrata? Que eu não posso tocar, mas que é algo verdadeiro. Por exemplo, uma verdade aritmética: 2 mais 2 igual a 4. Isso é verdade no Brasil, é verdade nos Estados Unidos, no Japão, na China. 2 mais 2 não vai ser 3, 2 mais 2 vai ser 4. Então isso é uma verdade absoluta. O que é verdade absoluta? É uma verdade inquestionável. Ela será verdade transculturalmente, tanto nessa cultura quanto qualquer outra cultura. Esta é a verdade absoluta. Mas também é preciso dizer sobre a verdade algo. Algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Esse conceito de autoexclusão é vital para o entendimento da verdade. O branco não pode ser preto e vice-versa. Lembra lá do texto de Isaías que lemos? Assim, como alguém não pode ser magro e gordo ao mesmo tempo. Isso se deve pelo simples fato de que para tratar de algo é necessário adotar os critérios com os quais iremos abordar qualquer assunto. Ou seja, ninguém é gordo e magro ao mesmo tempo, porque nós estamos usando uma forma de peso que é universal, a questão do quilo, né? Quantos quilos você passou de 80, então você é uma pessoa, pode ser considerada obesa. Vamos usar esse critério de base, né? Claro que hoje em dia nós temos vários tipos de medições de colesterol, por exemplo, coisas mais precisas, mas grosso modo falando aqui, se nós estabelecêssemos assim, uma pessoa de 1,80 m pesar mais de 90 kg, então a pessoa gorda. Se eu tivesse 1,80 m, pesasse mais de 90, então seria gordo. Não posso ser magro, gordo ao mesmo tempo. Então, veja, segundo esses critérios, a aritmética e a questão de como me chega a percepção às coisas, existe sim verdade absoluta. Então, quando alguém disser assim, a verdade é relativa, você vai dizer não. Por que não? Porque o banco é banco em qualquer lugar, e 2 mais 2 igual a 4 em qualquer lugar. A verdade ela é absoluta. Esse negócio que eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade não funciona. Ou a verdade é relativa, cada um tem a sua própria verdade. Não, a verdade é uma só. Agora, não posso deixar registrado que para nós, no critério religião, cristão, protestante, presbiteriana, Jesus Cristo é a verdade. Ele mesmo diz isso de si mesmo, em João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele é a verdade. Então, para nós,
a verdade é a pessoa bendita de Cristo Jesus também. B, o segundo subtópico aí do subtema, existe verdade absoluta. Algumas pessoas afirmam que a verdade pode ser pluralista. Como assim? Isso pode ser verdade para você, mas não é para mim. Então, essa é a tua opinião. Não, opinião é uma outra coisa. Aqui estamos falando, isso aqui é verdade. Se a sua verdade é minha verdade. Se é verdade para você, pode ser para mim. Bom, o mundo, ele não funciona assim. Nós não podemos nos apropriar da verdade. Veja só, tente dizer isso, isso é verdade para mim, ou para você não é para mim. Por exemplo, tente dizer isso a um policial que acabou de presenciar você infringir a lei. Ele diz: você cometeu um crime, e você vai dizer: isso é verdade, senhor policial, para o senhor, mas para mim não é. Você acha que vai deixar de ser preso por ter infringido a lei? Claro que não, você será preso. Da mesma forma, se você passar por um semáforo, você vai ser multado. Ou mesmo, se você for no caixa de banco e o caixa do banco constatar que a sua conta está negativa, você não pode dizer que isso é verdade para ela e não é verdade para você. Você está negativado, de qualquer maneira você não terá dinheiro. Então não tem esse negócio de uma verdade, duas verdades. Verdade, ela é uma, absoluta. Tem se intensificado em nossos dias o que pode chamar de ditadura do sujeito. O que é ditadura do sujeito? Isto é, o indivíduo é que decide o que é verdadeiro. Não, a Terra é triangular. Não dá, nós temos todo um trabalho com a rede de aviões, do internacional. Isso não pode ser assim, isso é uma coisa muito grave. A Terra não é um pentágono, ela é redonda, é circular. Por quê? A Terra é um globo, porque existem já tratados cartográficos de mapas sobre isso. Dizer que a Terra é cilíndrica não faz sentido em relação ao fato. Portanto, hoje tem uma ditadura do sujeito. Essa postura extremada não se sustenta com a realidade. Por exemplo, o sujeito pode não acreditar na lei da gravidade. A pessoa pode dizer: eu não acredito na lei da gravidade. Mas se pular de um prédio de 20 andares, irá morrer de qualquer forma, acreditando ou não. Logo, a verdade não é definida pelo sujeito. Ela se apresenta como é, absoluta. Isto aqui é um banco, será um banco, quer eu goste, quer não. Eu posso até dar um jeito de me livrar dele, mas ele permanecerá sendo um banco, até me livrar dele. Então, não podemos cair nesta ideia de que a verdade é uma coisa para mim e não é para você. Não. A verdade não depende do sujeito. A verdade, ela depende daquilo que se percebe no mundo. São coisas diferentes, sutis, mas diferentes. Vamos para um terceiro. Se existem pessoas que desconfiam da verdade absoluta, há também às vezes uma crença de que não existe verdade. Então, pessoas que dizem assim: não existe verdade. Esta afirmação possui muitas dificuldades. Primeiro, ela não pode sustentar por si mesma. Se a verdade não existe, como se pode provar essa afirmação? Vocês estão entendendo? A pessoa está dizendo: não existe verdade. Então o que você está dizendo não é verdade, porque você está dizendo que não existe verdade. Deu para entender o trocadilho, né? Essa mesma frase acaba condenando-se à falsidade, né? Então essa é uma frase que ela não se sustenta. E a segunda é que essa frase é por si só reveladora. Veja como Geisler esclarece esse ponto para nós. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a expressão fé do ateu. Vamos observar aqui palavras de Geisler. Abre aspas. Até mesmo os céticos têm fé. Eles creem que o ceticismo é verdadeiro. Do mesmo modo, os agnósticos creem que o agnosticismo é verdadeiro. Não existe posição neutra quando o assunto é crenças. Como Philip Johnson tão habilmente disse: aquele que afirma ser cético
em relação a determinado conjunto de crenças é, na verdade, um verdadeiro crente de outro conjunto de crenças. Em outras palavras, os ateus, que são naturalmente céticos em relação ao cristianismo, revelam-se verdadeiros crentes no ateísmo. Isto aqui é de uma fina observação. Quando nós pensamos no ateu, às vezes nós pensamos no que eles dizem na ausência de fé. Isto não é verdade. É preciso ter fé para ser ateu. Como assim? Fé na sua maneira de ver a vida, porque é uma crença. Ninguém se mobiliza sem crenças. Por exemplo, quando atravessamos a rua, ao fechar o sinal vermelho para os carros, nós cremos que estes carros respeitarão as regras de trânsito e vão parar. Nós vamos olhar, mas nós acreditamos que eles vão seguir a regra. Quando utilizamos os serviços bancários para recebermos nossos salários via banco, na conta que abrimos, nós cremos que farão o devido depósito. O banco. Todos nós exercemos algum tipo de crença a todo momento. Não acordamos no dia seguinte verificando se temos ainda um pulmão ou um braço. Nós cremos que eles vão estar lá. Nós não fazemos uma autoverificação, deixa eu ver se subiu alguma coisa enquanto eu cochilava. Não, nós cremos, sabemos que eles estarão lá por uma crença construída por meio dos anos. Por isso, portanto, precisamos ampliar nosso conceito sobre o termo fé. A humanidade foi criada, orientada religiosamente, e todos em algum grau utilizam fé nesta vida. Nem sempre aplicada em Deus, mas exercem. Então o ateu, ele irá dizer assim: eu não tenho fé. Isto não é verdade. Ele tem fé para ser ateu, porque a fé é uma crença, e não necessariamente uma crença na religião oficial. Quando você diz assim: meu filho, eu vou lhe dar R$5 para que você dirija-se ao mercado e compre lá 1 quilo de arroz. Você acredita que o mercado estará lá, que seu filho vai te obedecer e vai voltar. Você exerceu fé nisso. Então a fé, a confiança, a crença, ela é uma moeda de troca que nós utilizamos em todo momento. O ateu também, ele acredita na não existência de Deus, mas é uma crença. Ele acredita na não existência, enquanto nós acreditamos na existência. É um outro tipo de fé. Então não existe alguém que não tem fé, porque sem fé nós não poderíamos nem conviver em sociedade e nem conseguiríamos ter a nossa sanidade. Ficaríamos totalmente paralisados. Não poderíamos acreditar que as pessoas são as pessoas, nem nas suas identidades. Eu ficaria: qual que é o seu nome? Fulano. É mesmo? Será que é? Eu não conseguiria nem me movimentar socialmente sem um tipo de confiança mínima que seja. Então todos exercem um tipo de fé. Então o Geisler, neste livro, ele nos deu aqui algumas percepções interessantes acerca disso. Primeiro, ele fez algumas definições sobre as categorias, ateísmo, teísmo, agnóstico, panteísmo. Depois ele nos mostrou que existe sim verdade absoluta. E agora nós estamos vendo que até mesmo a afirmação do ateu deve ser vista como uma declaração de fé. Portanto, o ateísmo não é em si uma descrença. Vamos ficar com esta ideia. O ateísmo é uma forma de aplicação de fé na não existência de Deus. Embora o ateu não reconheça o seu exercício de fé, ele mesmo assim a executa. É isso que nós vamos abordar nos próximos estudos também. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar crescendo no conhecimento do nosso Deus. Amém.